e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. É uma palavra bem prática, e eu quero que nós vamos precisar ler algumas referências bíblicas aqui, viu? Eu preciso que você seja bem prático comigo, para que a gente possa fazer esse trabalho bem rápido, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Amém? Mateus capítulo 9, versículo 14 ao versículo de número, vamos ler só o 14 e o 15, que diz assim. Está escrito em cima a epígrafe do jejum. Esse texto você encontra em Marcos capítulo 2 e em Lucas capítulo de número 5. Eles também tratam a mesma coisa. Mateus capítulo 9, verso 14 diz: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Eu vou ler mais uma vez, e eu peço que você leia comigo bem atentamente o texto. Verso 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Preste atenção no que você está lendo. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Essa pergunta foi feita ao Senhor Jesus Cristo, como você acabou de ler. Nessa noite eu queria falar sobre jejum. Como assim, pastor? Sobre jejum. Uma coisa assim muito interessante, e você vai entender comigo no final da mensagem. Preste atenção. Esse texto aqui, e se criou uma imagem no meio pentecostal muito camuflada sobre jejum. Porque a maioria dos pentecostais, que pelo menos eu conheço, não sei você, eles jejuam por poder ou para fazer com que a carne fique crente, fique santa, para mortificar a sua carne. É muito comum você ver irmãos nossos indo para os montes, para os vales da vida, para as florestas como é o nome lá? Do Tinga, da Ceasa e de outros lugares, em busca de poder, né? Em busca do jejum, do poder. É errado orar, irmão? Não. Tem pessoas que oram, por exemplo, assim, eu não posso dizer que Deus não está lá no vale. Ele está. Mas o mesmo Deus que está no vale é o Deus que está na cabeceira da tua cama. Viu? Não tem diferença. As pessoas dizem: porque a gente quer ficar mais à vontade, a gente quer gritar, a gente quer pular, quer se rolar na areia, e assim sucessivamente. Amém? Só que se criou uma ideia muito errônea, e a Bíblia vai nos falar. Olhe para mim, por favor, deixa o pessoal entrar. Eu quero que você olhe para mim, não tire sua atenção daqui, por favor. A gente, olhando o contexto bíblico, a gente pode observar que a Bíblia vai nos dar deixas, pontos sobre o jejum. Eu preciso entender, primeiro, o que é jejum? Jejum é abstinência de alimento. Pode ser parcial ou pode ser total. Como assim? Tem pessoas que elas pensam assim. Elas falam assim: pastor, eu fico em jejum no meu trabalho. Ela pensa que o jejum no trabalho dela é porque ela sai de casa sem tomar café e fica lá até meio-dia ou até 14 horas e ela jejuou a manhã todinha. Não. No momento do jejum, você tem que estar fazendo 3 coisas. Você tem que estar lendo sua Bíblia, orando ou louvando a Deus. Se você estiver nesses 3 momentos, pode ser pode ser só oração, pode ser só leitura bíblica, e pode ser também só louvor. Amém? Agora não tem esse negócio: eu vou jejuar. Ficar sem comer somente não é jejuar. Você tem que estar fazendo uma dessas 3 coisas. Eu já vi muitos irmãos que falam assim: não, pastor, eu vou em jejum para o meu trabalho, porque ele não toma café. Aí chega lá no trabalho, ele xinga o patrão dele, ele briga com o irmão, ele fala aquilo, mas ele está em jejum. Outra coisa muito importante que você precisa entender: ninguém fala que está em jejum. Quando você fala, eu estou em jejum, você já perdeu o seu jejum. Porque o texto bíblico vai dizer que quem fala que está jejuando e diz, já ganhou sua recompensa aqui.
E essa era uma prática farisaica. Eram os fariseus que iam para a praça pública fazer os seus grandes filactérios na cabeça ou no braço, e também iam jejuar de joelho na praça pública. Primeiro, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente pode observar que o judeu, Felipe, ele jejua uma vez no ano só. É uma prática dele. E eu não sei se vocês observaram no texto que eu li, que os discípulos de Jesus não jejuavam. Tanto que vieram perguntar para Jesus: Senhor, o discípulo de João Batista jejua. Os fariseus também jejuam muitas vezes. Por que os teus discípulos não jejuam? Tem algum discípulo de Jesus aqui? Os dele não jejuavam. Então vocês são mais crentes que os discípulos de Jesus, que vocês estão jejuando. Amém? Mas o Senhor Jesus no mesmo texto disse: olha, enquanto o noivo está com eles, eles não precisam, mas vai ter um tempo que o noivo vai ser tirado. Aí eles vão jejuar. Mas vamos entender jejum na Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 6, é a nossa primeira referência. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, se você não encontrou, escute. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Samuel está exortando o povo a voltar ao arrependimento, depois que a arca, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, foi tomada do território de Israel pelos filisteus. Então Samuel disse assim: olha, se virem, vocês vão orar, rasgar suas vestes, jogar cinza na cabeça, fazer alguma coisa. E esse jejum é um jejum de arrependimento. De quê? De quê? Preste atenção para você entender o que eu quero pregar. Samuel está exortando o povo a se arrepender. E o judeu fazia isso como? Com jejum. E esse jejum era externo. E o que acontecia nesse jejum, pastor? Eles rasgavam suas vestes, pegavam cinza ou areia e jogavam sobre a cabeça. Segunda referência, Neemias capítulo de número 1. Neemias capítulo de número 1, versículo de número 4. Por favor. Neemias capítulo de número 1, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos... Que jejum é esse? Presta atenção, Neemias orando pelo povo, não é por ele. Por quem? Ele está no palácio com o rei Artaxerxes, o povo está lá, desculpa a expressão, na luta, não vou usar essa expressão, na luta, na prova, lascado, usei, lascado, e o povo está lá, e Neemias está fazendo o que? Jejuando pelo povo. O primeiro jejum é de arrependimento. Samuel disse: se arrependam, para que Deus tenha misericórdia e intervenha por vocês. Segundo jejum, pelo próximo. Por quem? Você já observou que nenhum é por si só, porque tem crentes na nossa geração que falam: eu vou orar lá para Deus me usar mais que o Sérgio. Outra referência, Esther capítulo de número 4, por favor. Esther capítulo de número 4, versículo de número 16. Aleluia. Esther capítulo 4, versículo de número 16. Deixa eu só achar aqui que eu perdi. Isso, rapidinho. Esther capítulo de número 4, versículo de número... Quem encontrou, diga amém. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Esther jejuando pelo próximo, pelo povo que está correndo o risco de acontecer um genocídio, os judeus deixarem de existir, e o povo jejuando por Esther, para que Deus dê graça a ela diante do rei. Preste atenção, Esther jejuando pelo povo, pelo próximo, o povo jejuando por Esther, pelo próximo. Nenhum jejum até agora alguém está orando ou jejuando por si só. A gente levou isso tão fora da lacuna, tão fora das entrelinhas bíblicas, que tem gente jejuando por uma porta de emprego. Não, irmão, vou descer. E o Senhor vai abrir essa porta.
Amém. Será que isso que você está fazendo é certo? Vamos lá. Entrando no contexto do Novo Testamento, Mateus capítulo de número 4, versículo de número 2. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 2. Essa aqui você conhece, é o famoso jejum da tentação de 40 dias e 40 noites. Lá vai, verso 2, quem encontrou diga eu. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve... Quem está jejuando aqui? Jesus. Aqui eu já quebro jejum para mortificar a carne ou por poder. Primeiro que Cristo não tinha pecado, então ele não está mortificando a carne. Segundo, Cristo não precisa de poder, porque quem enviou ele para o deserto foi o próprio Espírito, verso 1. E que o Espírito não ia enviar ele para o deserto para perder. Outra coisa, esse jejum aqui nenhum homem conseguiu e não conseguirá se não for por meio sobrenatural, porque é provado cientificamente que depois de 7 dias, se você não tomar água, você não resiste, você morre. Você pode até aguentar 14 dias sem comer, mas sem beber água não vai. Então a gente já observa que o jejum aqui não é um jejum comum. E tem uns loucos, desculpa a expressão, indo jejuar 40 dias para o monte. Um camarada desse vai contrair uma úlcera no estômago ou um câncer, porque ele quer fazer o jejum de Moisés, o jejum de Elias e o jejum de Jesus, porque ele leu isso aqui e ele, para que 40 dias de jejum? Vamos lá, outra referência, Mateus capítulo de número 6, mesmo livro, versículo de número 16 e 18 ao 18, Mateus capítulo 6, versículo de número 16 e 18, quem encontrou diga amém. Capítulo 6, verso 16, olha o que está dizendo: como jejuar? Quando jejuares, não vos mostreis contrito como os hipócritas, porque, preste atenção para mim, olhe para todos, olha a diferença. No Antigo Testamento, quem jejua é externo. Eu vou pegar cinza, vou jogar na minha cabeça, vou rasgar minhas vestes, vou clamar por arrependimento, eu vou jejuar pelo meu próximo. E toda vez que, escute, que o judeu fazia um jejum de lamentação, era externo. Só que aqui Jesus muda a regra. Vamos aprender. Jesus disse assim: vocês querem jejuar? Como jejuar? Ele falou assim: entre no quarto. Versículo de número 16. Porque desfiguram o rosto com a fim de parecer aos homens que jejuam. Aí ele fala, ó, em verdade, esse ensinamento não é meu, irmão, é de Cristo. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. 17, lá vai, ó. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com fim que não pareça aos homens que jejua. A Bíblia está me ensinando que eu não devo dizer a ninguém que eu estou jejuando. Por isso eu disse no começo da mensagem, que se tu chegar com o irmão, às vezes o irmão quer mostrar poder. Vem cá, irmão Marcos, por favor, fique de pé aqui. Aí irmão Marcos chega comigo e fala assim: pergunta, como é que está, pastor Narciso? Irmão, estou 40 dias no monte. Ele quer demonstrar que ele é o cara. Jesus falou assim: olha, lava o teu rosto. Primeiro, que quando tu está algumas horas sem se alimentar, ou até dias, o teu semblante automaticamente vai cair. Isso aqui é algo tão espiritual, isso aqui é algo tão restrito entre você e Deus, que Cristo está falando assim, ó: se alguém chegar e tu está nesse momento de comunhão, momento de quê? Passa uma água no teu rosto. Quando o pregador sobe na tribuna e ele fala assim: irmão, estou no azeite, estou desde 3 horas no jejum, ele já perdeu o jejum dele. Não precisa você falar que está em jejum. Quando você começar a pregar, a gente vai saber se está no jejum ou não. Olha a referência, mais uma, Marcos capítulo de número 8, não precisa você abrir, eu vou citar para vocês. Esse jejum aqui de Marcos capítulo de número 8, versículo de número 1 ao versículo de número 3, é um jejum forçado. Por quê? É a multiplicação de pães e peixes, não tem comida. Então ali tiveram que jejuar na marra. Esse é mais um jejum bíblico. Só que, pastor, eu não entendi. Preste atenção. Quando os chegaram com Cristo, agora você entende, e perguntaram para ele: mestre, por que os discípulos de João jejuam e os fariseus também jejuam e os teus discípulos não jejuam? A resposta de Jesus foi simples: porque Neemias, Samuel, Esther e Zacarias jejuaram por mim. Você não entendeu? Te explico, só se você dá glória.
Quando eles jejuavam no Antigo Testamento, por exemplo, estavam jogando cinza, Samuel falou: se arrependam, a arca foi levada. Olha o que eles fizeram: ó Messias, ó libertador, vem nos resgatar, vem nos perdoar, Senhor, nos tira disso. Aí chegaram com Jesus e falaram: mestre, por que eu tenho? Porventura pode aqueles que foram convidados para um casamento. Irmão, o que é que você faz quando você vai num casamento? Você jejua ou você come? Vou perguntar mais uma vez. Felipe, que se segure no casamento dele, que vai todo mundo de jejum para lá. Amém? Olhe para mim, o que é que você faz quando você está num casamento? Olha a resposta de Jesus. Abre lá, Mateus capítulo 9, versículo de número 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Olha o 15, olha a resposta de Cristo. Porém, por acaso podem estar tristes os convidados do casamento enquanto o noivo está com eles? Jesus está falando, olhe para mim, crente. Jesus está falando em outras palavras: por que eles vão jejuar se eu estou aqui? O jejum não é para o povo trazer alegria de volta diante de Deus, sim ou não? Senhor, estamos em arrependimento, rasgamos nossas vestes, cinza sobre a nossa cabeça, traz alegria. Cristo está aqui, Cristo é alegria. Jesus estava dizendo, eles não precisam jejuar. Aí ele fala no verso 15, vamos lá para a gente não fugir. Verso 15: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias, então, hão de jejuar. Beleza. Quebrando um conceito muito errôneo de crente que gosta de jejuar por poder. Agora a Bíblia, não eu, vai te falar qual é o jejum que agrada a Deus. Isaías capítulo de número 58. Aleluia. Ah, pastor, tem um porém. Vou quebrar sua perna agora, no meio. Por quê? Mateus 7, 21 está dizendo: essa casta não sai se não ser por jejum e oração. E aí? Como é que fica? Só que Mateus 7, 21 não tem no original. Como assim? Não entendi, pastor. Você pega uma Bíblia de Jerusalém, você vai lá e... Alguém tem uma Bíblia de Jerusalém aqui? Ou uma tradução católica? Se tem, levante a mão, que já ajuda. Ninguém tem, mas você pode ler numa Jerusalém. Quando você abre Mateus capítulo de número 7, versículo 21, que está escrito: essa casta não sai, senão por jejum e oração, lá só tem um colchete fechado, porque esse texto não está contido no manuscrito original. E eu te explico. No começo da parábola, o texto é um endemoninhado que os discípulos não conseguiram tirar o demônio. Aí o Senhor Jesus fala assim: olha, vocês não tiraram o demônio dele por causa da fé de vocês que não. Como é que Jesus fala que é por causa da fé e depois ele fala que é por causa do jejum? Simples, o copista já tem a tradição do jejum na veia dele. Então quando ele está traduzindo a Bíblia para o original, ele já acrescenta lá jejum e oração. Mas o texto no original não existe. Como tu sabe isso? Porque eu estudei, o anjo não me revelou, eu não jejuei para que isso viesse na minha cabeça. Agora vá para Isaías capítulo 58. Como é que a gente precisa jejuar hoje? Sabe o que é interessante? Olhe para mim. Você fala assim: pastor, Isaías 58, olhe para mim. A gente pensa, isso é novo. Não é. Olha 58:3. Dizendo, falaram para Deus assim, ó: por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Presta atenção. Isso aqui te lembra alguém? Você. Quando você jejua, você pensa que Deus é obrigado a fazer porque tu está em jejum. Você vai dar glória ou vai ficar com raiva? Olhe para mim então. Isso aqui somos nós. Nós aprendemos. Estou de jejum. Está fino, vai ficar fino. E Deus vai ter que fazer. Aí começa a colocar Deus na parede. Oh, irmão, olha como perguntaram para Deus. Versículo de número 1: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a de trombeta, anuncia o meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados.
Mesmo neste estado, ainda me procura dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntaram-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se achegar a Deus? Aí vão perguntar, olha, o povo vai perguntar para Deus. Presta atenção, que no mesmo verso 3, Deus vai responder para o povo. Verso 3, dizendo o povo: por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Por que, Senhor, afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, Deus respondendo, vocês cuidam dos vossos próprios interesses. Olha para mim, lembra lá? Samuel, pelo povo. Esté, pelo povo. Neemias, pelo povo. Agora eu vou estreitar. Fala, pastor, falo. Quem aqui já jejuou um dia inteiro pelo seu inimigo? Amém, Deus lhe abençoe, irmão. A oração pelo inimigo é assim: Senhor, mata. É imprecação. Porque muito fácil. Manda matar herege, porque Calvino mandou. Olha para mim aqui, crente. Herege tem que morrer, porque Calvino queimou herege. Sabe por que é mais fácil queimar? Porque é mais fácil queimar do que gastar tempo orando para Deus transformar. Teologia sem piedade. Sabe por que é mais fácil mandar colocar na fogueira o herege? Porque não quer gastar tempo discipulando o herege e orando com ele. Não, tem que mandar matar herege. E tu era o quê? O problema é que a piedade de Deus só serve para nós. Para o inimigo da gente tem que ser ira. Deus chamou o povo aí, profeta Isaías, vai lá. Olhe para mim, diga para ele: até quando eles vão jejuar os benefícios deles? Aí fala para ele, profetas, o jejum que me agrada. Lá vai. Olha aí, você que é do monte, do manto. Olha o jejum que agrada a Deus. Capítulo 5, versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. O jejum que agrada a Deus é: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, ou seja, seja piedoso, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos, despedace todo o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, recolhe em casa os pobres, os desabrigados, e vires o nu, se vires o nu, cubras e não te esconda do teu semelhante. Quer jejuar na presença de Deus? Pega uma cesta básica e leva para o teu próximo. Isso é jejum que agrada a Deus.